Bênção. Paz de Cristo a todos atentos na palavra do Senhor. Hoje eu quero deixar uma mensagem para você que se encontra em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios capítulo 12, no verso de número 10. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, a toda a liderança, a todos os membros. Deus abençoe grandemente. 2 Coríntios 12, 10 diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando você pensa que está fraco, você está forte. Nesse momento aqui, Paulo ele estava escrevendo, ele estava na sua terceira viagem missionária, né? Ele estava na Macedônia e ele estava escrevendo para o povo de Corinto. Por quê? Porque Tito tinha falado para ele que o povo santo recebeu a primeira carta que ele mandou, né? A primeira carta, 1 Coríntios. O povo recebeu de bom agrado, recebeu de bom ânimo, né? Foi bem recebida a carta de Paulo. E então ele aproveitou, já que foi bem recebido, então eu vou enviar mais uma que o povo vai receber de novo, né? O povo vai receber. Você vê que quando a Jesus ele diz que quando você chega no lugar, quando a pessoa ela não, como é que diz? Ela não recebe, quando ela não aceita as palavras que está saindo de você, ela não aceita você na casa dela, ela não aceita um profeta na casa. O profeta faz o quê? Bate a poeira do pé e vai embora. É isso. Bate a poeira do pé e vai embora. É sinal de que a pessoa não recebeu a paz, não recebeu a presença de Deus, não aceitou o que Deus falou e perdeu a bênção, né? Não recebeu a paz. Não vai ter paz naquela casa. Diferente de Davi. Você lembra de Davi? Natan, ele errou. Davi errou. Natan foi lá com ele. E o que ele disse? Ele se arrependeu. Ele aceitou o que o profeta falou, porque o profeta contou uma parábola e que simbolizava o próprio Davi, as atitudes de Davi, né? O que ele fez. Ele matou alguém, pegou a esposa do cara, matou o cara, ficou com a esposa e adulterou. Mas tem um detalhe, porque Davi, ele mesmo errando, ele ainda assim é chamado de segundo o coração de Deus. É porque ele errou, mas ele se arrependeu. E não foi qualquer arrependimento, um arrependimento de eu pedir perdão aqui e depois estar fazendo de novo a mesma coisa. Não, foi um arrependimento de coração. Sabe o que é arrependimento de coração? Não significa que você não vai errar mais. Significa que você não vai errar mais no mesmo erro que você errou lá atrás, né? Você pediu perdão e não vai errar na mesma situação. Não é que você vai errar querendo errar. Não, é coisas da vida, né? Algumas, porque a gente é falha, a gente erra mesmo. E alguma hora a gente vai errar, só que não seja no mesmo erro. Que não seja no mesmo erro que você venha a errar.
Que não seja na mesma situação, quando acontecer de ir para o caminho que você estava indo lá atrás, que você já se arrependeu, você tome uma decisão, acorde para a vida, tome uma decisão antes da hora, antes do tempo. E assim você vai decidir não errar de novo no mesmo erro. Tome uma decisão, né? Acorde para a vida. Acorde para a vida. Davi, ele fez isso, né? É por isso que era segundo o coração de Deus. E Paulo, ele tem um momento aqui que nos teólogos, o teólogo eles falam o quê? O teólogo, na teologia, no estudo teólogo, diz que Paulo ele estava falando dele mesmo, no versículo 7, ele estava falando dele mesmo sobre ser arrebatado ao terceiro céu. Ser arrebatado ao terceiro céu, ele estava falando dele mesmo, e Deus botou um espinho na carne para ele não se vangloriar das maravilhas que ele viu lá. Ele podia muito bem falar para os apóstolos, vamos imaginar que foi ele mesmo, e dizer que ele podia muito bem dizer para os apóstolos que andaram com Jesus, tiveram uma experiência com Jesus, conheceram Jesus e contemplaram milagres e maravilhas com Jesus. E Paulo podia muito bem chegar com eles, vocês fizeram tudo isso aí, mas quem foi ao terceiro céu fui eu. Eu que contemplei as maravilhas que eu vou viver daqui a pouco, daqui a um tempo. Ele não podia fazer isso? Podia muito bem fazer isso. Mas ele foi posto um espinho na carne, e Deus ele põe um espinho na carne na minha vida e na tua vida para acontecer isso, para evitar muita coisa. Não só para evitar o orgulho, não só para evitar a soberba, para evitar de você, através de uma discussão, você não querer ter razão. Não querer vencer na razão, porque se você tiver esse pensamento, o outro também está com esse pensamento, e assim a discussão nunca acaba. Sempre um querendo ter mais razão que o outro, querendo estar certo. Mas o espinho na carne faz você ficar calado no silêncio na hora de ficar silêncio. Quer ver um exemplo? Jesus, Mateus, se eu não me engano, Mateus 24, 11. Do 11 ao 14 vem falando, na hora que Jesus está ali com Pôncio Pilatos, né? E o cara lá tá falando para ele, e aí o pessoal estão falando que tu é assim, 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 o que tu diz? Aí Jesus olhou para ele e disse, se tu tá dizendo, né? Só isso. E ele continuou falando, e aí, o que tu vai falar, meu irmão? Fala alguma coisa. E Jesus ficou calado. Jesus ele estava ali não estava como um leão, ele estava como um cordeiro, calado. Calado. Vai ter momentos que você vai ter que ficar calado, mesmo você sabe. Olha só, sabe o que é um exemplo? Quem me conhece desde quando eu era missionário, obreiro, evangelista, desde quando eu era diácono, quem me conhece desde o tempo de intercessor, quem me conhece e me vê agora como pastor, vai ver que eu sou o mesmo, eu tô tendo a mesma atitude, eu sou o mesmo. Eu não ligo para cargo, mas o ligar para cargo não é que eu quero saber disso aí, né? Não é isso não. Eu não ligo sabendo que não precisam. Quiser me chamar de pastor, missionário, tô nem aí não. Mas eu sei que a minha missão é a missão de pastor. Eu sei que a minha missão eu tenho que cumprir, né? Mas não fico falando. Não. Eu sou o mesmo.
E se tiver alguém que tem o mesmo patamar, ou até mais, ou até menos, tiver, eu fico como se eu não soubesse nada. Tá entendendo? É desse jeito. Jesus, ele estava assim. Jesus, ele sabia muita coisa, meu querido. Sabia até o que o cara estava pensando, que estava falando na frente dele, estava pensando. Mas aí o que ele falou? O que ele fez? Ficou calado. Você pode saber muita coisa, mas isso não, você saber das coisas, você saber mais do que o outro, não significa que você tem que mostrar para ele que você sabe. Não precisa isso, não precisa. Jesus, ele botou um espinho na carne para isso não acontecer. E eu creio que se você ficar em silêncio na hora que é para ficar em silêncio, você vai vencer. Vai vencer a batalha. É assim que vence a batalha. Tem batalha que é vencida, não é vencida guerreando, marchando. Tem batalha que é vencida em silêncio. Entra no teu quarto, fecha a porta e o Deus em secreto te honrará. Eclesiastes 3:7 fala: há tempo de falar, calar, e há tempo de falar. Há tempo de calar e tempo de falar. Tem tempo para tudo, tempo para você ficar calado também. Não é toda hora tagarelando. Toda hora tá, né? Tem gente toda hora tá tagarelando, toda hora tá falando. E quando percebe, virou um fofoqueiro. Porque vai falando e demora, vai se aprofundando. A outra pessoa passa uma confiança e aí ela desabafa tudo. Entra em assuntos que não era para entrar. Acaba até falando de outra pessoa que era segredo, contou só para ela e ela acaba desabafando com outra pessoa. Já virou uma fofoqueira, um fofoqueiro. Tem homem fofoqueiro também. Mas Deus, ele está dizendo aqui: fique em silêncio na hora que é para ficar em silêncio e você vai vencer. O espinho na carne. Espinho na carne. Paulo, ele aí Deus fala para ele: a minha graça te basta. E eu vou justificar você. Não precisa você que ficar falando, se amostrando, não. Eu vou justificar você. É isso que Deus está dizendo. E Paulo, ele pensava que estava fraco, mas ele estava forte. Sabe por quê? Ele diz que ele tem prazer. Olha o que ele fala: eu tenho prazer na fraqueza. Eu tenho prazer na fraqueza. Mas por que Paulo está dizendo que tem prazer na fraqueza? Por que ter prazer na fraqueza, meu querido? Porque ele entendeu que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. É agora, eu tenho prazer nas aflições. Ele fala também: minha fraqueza é porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus já tinha falado para ele isso. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então tenha prazer na fraqueza, porque o meu poder, ele está chegando em você e vai te fortalecer agora. Tem que entender isso. Quando a gente não entende isso, a gente fica o quê? Reclamando da vida. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar reclamando da vida. Reclamando: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, eu te busco tanto, mas eu estou passando por isso. Senhor, o Senhor não responde, Senhor. Mas quando a gente começa a entender o propósito de Deus, do porquê está acontecendo isso ou aquilo, olha só, enquanto a mulher de Jó,
ela não estava entendendo essa situação. Então ela estava reclamando, porque ela perdeu tudo. Sabe o que é tudo? Ela não perdeu só bens materiais não, meu filho. O pessoal fala muito mal dela, né? Mas só que, meu querido, quem é que não vai ficar abalado perdendo 7 filhos e 3 filhas? Não é nem pelas coisas materiais, meu querido. Porque as coisas materiais foram os primeiros a Jó perder. Foi a primeira coisa que perdeu. Depois veio alguém de novo e falou sobre os filhos. Caiu a casa ali, os caras morreram, ó. Aí que ela reclamou, foi aí que ela reclamou. Foi aí que ela tomou uma decisão, na verdade. Foi aí que ela tomou uma decisão, amaldiçoou Deus e morre, mano, que o bicho tá pegando aí. A dor é grande, meu filho. Perder um filho, a dor é grande. Davi, ele perdeu. Ele perdeu o filho do erro, do pecado dele, o filho da consequência que ele fez. Mas era filho. Ele estava sentindo dor, que ele jejuou, estava jejuando. Entregando na mão de Deus. Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, cadê o milagre? Senhor, estou aguardando a resposta. Mas está em tuas mãos. E quando Deus deu a resposta de que ele levou o filho, alguém foi lá avisar, ó, morreu. Ele se levantou, se arrumou e foi comer alguma coisa. Eu imagino os caras, oxe, o cara não estava chorando agorinha. Não estava triste, de luto agorinha. O cara aí, meu irmão, já está comendo, alegre, sorrindo. Entendi nada. Quem vê de fora não entende, meu irmão. Só entende quem está vivendo o propósito. Davi estava entendendo. Está na mão de Deus. Opa, Deus deu a resposta. Deus já deu a resposta. Eu vou ficar insistindo para quê? Deus acabou de me dar a resposta. Eu vou ficar insistindo? Deus já disse, não vou fazer do teu jeito. Vai ser do meu. Não vai, eu digo não para você. E a pessoa fica insistindo. Deus já falou, você vai sim. Você vai porque escolhido não tem escolha. Você disse que é meu, então se você é meu, você me obedece. Você vai sim. E a pessoa fica insistindo, não quero ir. Fica apanhando, vai apanhar, vai sempre passar por dificuldade por causa da decisão, da escolha, porque não está entendendo, está insistindo numa coisa que não é para insistir mais. Deus já deu a resposta. Eu conheço pessoas que elas foram ungidas em um patamar e passou 3 anos, 2 anos, chegou alguém, foi ungido, e esse alguém já passou dessa pessoa que há 2 anos atrás foi ungido, e essa pessoa continua do mesmo jeito, no mesmo patamar. Ah, mas é porque é um tempo. Não, isso aí não tem, isso aí é doutrina de homens, meu querido. Quando Deus quer levantar, não tem negócio de tempo não. Se Ele vê que tu tá preparado, Ele levanta. É igual a bênção. Se você estiver preparado para receber a bênção, Ele abençoa. Porque a bênção tem peso. Se você não aguentar a bênção que você... Sabe qual é o exemplo de eu não aguentar a bênção, mas querer logo? É o filho pródigo. Não estava na hora de ele receber a herança ainda. O pai não tinha nem morrido, mas ele queria adiantado. Ele não estava preparado para receber ainda a herança. Mas ele queria porque queria. O pai deu e ele perdeu tudo. Acabou numa lama de porcos. Perdeu tudo. Porque não soube administrar, não estava preparado.
Não estava preparado para receber, ainda não sabia administrar. É por isso que o pai não queria dar para ele a herança. E sabe qual é a diferença desses dois que eu conheço, que foi ungido? É que todos os dois, todos estão passando por problema. Todos nós passamos por problema. Não é só você, não. Você não é exclusivo de ninguém. Aqui ninguém tá querendo, ninguém vai ter pena de você porque você não é o único que passa por problema, tá ouvindo? Não fica com esse pensamento de que eu tô passando uma peleja. Quando tu vai perguntar da pessoa o que tá acontecendo, e aí, como é que tá? Tem gente que eu já sei a resposta que eu nem pergunto mais como é que tá. E aí, como é que tá? Eu já falo outra coisa, já tiro uma brincadeira pra pessoa sorrir, alguma coisa. Mas perguntar como é que tá, não pergunto mais não. Dessa pessoa, desse tipo de pessoa, não. Porque toda vez a resposta é: tu nem sabe. Passando pela peleja, estamos na prova, mas dando glória a Deus. Que tá dando glória a Deus nada, que tu só vive reclamando, meu irmão. Isso é frase automática de crente. Passando pela prova, mas dando glória a Deus. Mas na prática não está dando glória a Deus, está reclamando. Né? Falar é fácil. No automático do crente, nas palavras automáticas do crente, é fácil. Foi por isso eu também estou dando glória a Deus. Não estou sentindo nem dor. Só que a gente sente dor, meu irmão. Não é assim. Aí a diferença é que um tá passando pelo problema, mas ele não tá reclamando. É por isso que Deus avançou ele. É por isso que ele tá mais na frente do que você. É porque ele não tá reclamando, ele tá passando por luta, mas ele tá entendendo o que Paulo entendeu aqui. Eu tenho prazer nas necessidades. Eu tenho prazer nas aflições. Eu tenho prazer na fraqueza, nas perseguições. Eu tenho prazer. Eu já entendi o propósito. Eu já entendi que não é para reclamar, que tudo isso é propósito de Deus, que eu tenho que vencer. E às vezes calado, às vezes eu tenho que guerrear, mas reclamar não posso. Deus não mandou eu reclamar. Me diz na Bíblia, me mostra na Bíblia se Deus manda alguém estar reclamando. Não, os caras reclamam por ele mesmo. E Deus vai lá e não, pode parar de reclamar. Olha só Elias. Elias pensava que era o único. Nossa, aí Deus foi lá com ele. O que está acontecendo, Elias? O que está acontecendo? Conta para mim. Aí Elias conta para Deus: poxa, Senhor, o senhor não está vendo não? Os caras querem me matar, mataram aí, eu sou o único profeta aqui agora. Aí Deus vai lá e diz para ele: como é que é? Você é o único? Não. Ainda tem uma equipe aí que não se prostrou ao Deus de Baal. Não é só você não, meu querido. Que história é essa? Você não é exclusivo não, tem várias pessoas aí também. Que história é essa? Não é só você que passa por problema não, meu querido. Tem muito. Não é só você que está de pé não, tem muitos. Que história é essa? Não é só você que está na guerra sozinho não, tem várias pessoas. Quer que eu tenha pena de você? Negativo. Bora. Começa a comer, começa a beber aí, te fortalece que o caminho é longo. Deixa de frescura. O caminho é longo ainda, bora. Sabe, você já viu, já foi no mercado e vê aquelas, o pacote de bolacha, de biscoito, como você bem entender. E sempre tem a última
ou alguma no meio delas está quebrado, né? Sempre, em todas, sempre tem, se não for um pedacinho, mas está quebrado. Tem uma falha, tem um problema. Tem um problema. Tem. É para você ver que não é só um pacote que está com problema. Todos têm uma falha. Não pode ser na mesma falha, mas tem em algum lugar. Tem alguma falha, ou é no lacre, ou é dentro, ou é a borracha, a própria borracha, ou é no nome escrito, alguma coisa, ou tá apagado lá, alguma coisa, código de barra, alguma coisa. Tem problema. Não é só uma, não. Por isso que tem o ditado, você não é a última borracha do pacote. É a última bolacha do pacote. A última bolacha quebrada ainda do pacote. Com problema também, igual os outros. Pode ter até a última quebrada. É bolacha do pacote, mas é quebrada. Tá com problema. Mas nessa ministração, nesse momento, Deus ele está dizendo, não é para reclamar, é para avançar. Se você ficar reclamando, você vai ficar dentro do barco, enquanto os Pedro da vida, que são falhos também, igual você, estão saindo do barco e andando sobre as águas, estão avançando. Não tem problema se eles olharem para o lado e o vento fazer eles mergulhar, mas o importante é que eles saíram, estão avançando. O importante é que estão chegando perto de Jesus. Eles também estão passando por problema, tanto dentro do barco quanto fora do barco. Tem a tempestade. Quem ficou dentro do barco está vivendo a tempestade. Quem saiu do barco também vivendo a tempestade está. Tá também vivendo a tempestade. Olhou para o lado, Pedro, aí o vento bateu forte e ele começou a mergulhar. Tá também vivendo a tempestade. Pode estar saindo do barco, pode estar na comodismo, pode estar onde for. Todo mundo passa por problema. A diferença quem vai fazer é você ficar no barco ou sair, ficar esperando a tempestade passar ou tomar uma iniciativa e avançar. Por isso tome a iniciativa. Hoje, pare de reclamar hoje. Quando for para ficar em silêncio, fique. E o Senhor, Ele vai te recompensar. O Deus do secreto vai te honrar publicamente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família, que a paz esteja na sua casa, em nome de Jesus, o amor de Cristo venha sempre nos unir.